Olá pessoal, tudo bem? Que bom poder reencontrar vocês aqui. Hoje nós iremos falar sobre a adição e subtração. Vamos começar primeiro falando sobre a adição. Professor, o que é a adição? A adição é tudo aquilo que nós trabalhamos com aumentar a quantidade. Quando falamos sobre aumentar a quantidade, nós estamos falando sobre a adição. Mas como é que eu faço, professor, para conseguir descobrir se a conta que eu vou fazer é ou não adição? Provavelmente aí na sua casa você deve ter muitas portas com chave, não é verdade? E é bem provável que com o passar do tempo você aprendeu a guardar na sua cabecinha qual é o formato da chave da porta da sala, o formato da chave da porta da cozinha, o formato da chave do portão, entre outras coisas. E aí, quando você pega o molho de chave da sua casa, você rapidamente localiza qual é a chave daquele determinada porta. É assim também na matemática. Existem algumas chaves que me ajudam a entender se o que nós iremos abrir, a porta daquela conta, daquele problema, resolvendo ele, se será ou não a adição. Mas quais são essas chaves, professor? São aquilo que nós chamamos de palavras mágicas que têm a ver com a adição. Por exemplo, o juntar, somar, total, lucro, tudo isso são palavrinhas que podem te ajudar a entender que aquela porta daquele problema você só vai conseguir abrir com a adição. Mas, professor, como é que nós podemos fazer para conseguir, então, resolver a conta da adição? Me acompanhe, dê uma olhada como é fácil a gente conseguir resolver as contas de adição. E a adição nesse caso, professor, como é mesmo que nós vamos fazer? Bem, se você tiver em casa esse brinquedo, que é chamado de Pop-It, você poderá utilizá-lo. Se você não tiver esse brinquedo, você pode utilizar grãos de arroz. De arroz não, porque é muito pequenininho, né? Grãos de feijão, grãos de milho, pedrinhas, aí fica à vontade. Ai, professor, eu vou pedir para o meu pai comprar um desse para mim. Não peça. Não estamos na época de comprar nada, estamos na época de aproveitar aquilo que nós temos em casa, tá bom? Então, se você tiver, usa. Se não tiver, usa o que você tiver na sua casa. Nessa situaçãozinha agora que nós vamos resolver, nessa continha, vocês vão ver como é muito simples resolver a adição. Por isso que eu sempre digo para os alunos para usar essas duas coisas mágicas, que são os traços e as letras. Por que isso eu digo que é mágico? Porque você consegue separar o seu número, a sua conta, de um jeito que fica mais fácil para você visualizar e para resolver. Vamos agora então resolver começando pela unidade. Olha lá, 5, deixa eu só zerar minha calculadora. Olha lá, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 4, 1, 2, 3, 4. Vamos contar para ver quanto deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso significa que 5 mais 4 é igual a 9. Muito bem. Vamos zerar a calculadora e agora vamos partir para a dezena. Quantas dezenas eu tenho? 3. 1, 2, 3. Mais quantas? Mais 2. 1, 2. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. E agora vamos para a centena. Vamos zerar minha calculadora e vamos fazer o cálculo da centena. 1, 2 centenas mais outra centena. Temos aqui então 1, 2, 3 centenas. Isso quer dizer que 235 mais 124 é igual a 359. Mas, professor,
E quando o meu número lá na unidade, ou na dezena, ou na centena, ele dá mais do que 10? O que eu faço? Como é que eu resolvo essa conta? Vem comigo nesse próximo exemplo para você conhecer como fazer. Para fazer essa, quando nós temos números que dão maior do que 10, nós precisamos lembrar de uma regrinha chamada nunca 10. O que isso significa? Significa que nós compramos caixas que elas só cabem do 0 ao 9. Quando chega no 10, eu tenho que transformar ela num pacotinho maior e enviar para outra caixa. Toda vez só vai caber do número 0 ao 9, do algarismo 0 ao 9. Quando der 10, eu transformo num pacotinho maior e mando ele para outra caixa. Vamos ver como funciona na prática? Veja só, 376 mais 287. Novamente usei a mágica do traço e das letras, fazendo a separação. Agora vamos trabalhar com as unidades. Eu tenho 6 unidades, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar para ver quanto deu? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Espera aí. 13 é maior que 7. Então, 13 não pode ficar nessa caixinha. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 10 desse número 13. Vamos tirar 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu faço com esses 10? Jogo fora? De jeito nenhum. Eu vou transformar ele num pacote maior chamado dezena. 10 unidades formam uma dezena. Agora, quantas unidades sobraram? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui o número 3. Ótimo! Vamos zerar a calculadora e vamos agora fazer as dezenas. Eu tenho 7 dezenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tenho mais 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas não posso esquecer, eu tenho esta dezena aqui também. Então vai ser mais uma dezena. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas 16 é maior do que 10. Novamente, vamos pegar 10 e vamos transformar num pacote maior. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu faço com esses 10? Jogo fora? De jeito nenhum. Vou transformar em uma centena, porque 10 dezenas vale uma centena. Quanto foi que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou colocar o número 6 aqui. Deixa eu fazer esse 6 bonitinho. Professor. Pronto. Não tá lá muito bonitinho não, mas tá valendo, né? Vamos lá então? Agora vamos para a centena. Vamos zerar a minha calculadora e vou lá para a centena. 3 centenas, mais 2 centenas, mais uma centena que está lá em cima. Vamos lá agora contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Significa então que 376 mais 287 é igual a 663. Professor, e se eu souber fazer essas contas de cabeça, se eu não precisar usar nem grão, nem o brinquedo que eu aprendi a usar, nem os dedos, pode fazer de cabeça, não tem problema. Mas pensa comigo numa coisa,
Se você estivesse no supermercado fazendo uma compra grande, mesmo que você saiba fazer a conta de cabeça, só que você tem a calculadora no celular, o que seria mais garantido, mais seguro? Você fazer usando a cabeça só ou fazer usando a calculadora do seu celular? Então isso significa que quando você tem papel, caneta ou qualquer objeto que pode te ajudar a resolver a conta, mesmo que você saiba como fazer de cabeça, você poderia usar esse material sem problema nenhum, apenas para te dar uma segurança. E aí, ao mesmo tempo que você vai fazendo essas contas, você vai aprendendo a guardar na cabeça aqueles resultados previsíveis que nós conhecemos. Por exemplo, 2 mais 1, 3, 4 mais 2, 6. Mas quanto mais você faz esse cálculo, mais você vai memorizando. Seja como for, o que nós esperamos é que você tenha entendido e relembrado como fazer as contas da adição. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode perguntar para o seu professor. Ele vai ter o prazer de te ajudar a tirar as dúvidas referentes à adição. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.